Cauti, fato que o Dias Toffoli está aí no centro, né, da maior crise da história do Supremo, mas você no teu texto, inclusive, resgata, né, o histórico do ministro Dias Toffoli, ele que foi responsável aí por botar pá de cal na Lava Jato, né, enterrar de vez em relação à devolução de acordos de valores, né, dos acordos de leniência com a JF. E ele foi advogado do PT, foi indicado do Lula, ele está umbilicalmente ligado também a este governo, ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E o Lula, que se confirma mais uma vez, o verdadeiro dono e o verdadeiro responsável da condução no Supremo Tribunal Federal. Porque em nenhum país do mundo um presidente da República fala que é insustentável a permanência de um ministro na relatoria e poucas horas depois o mesmo ministro pede para sair. Não funciona assim. Se temos independência dos três poderes, como é possível que um ministro como Toffoli, que tinha resistido desde o primeiro momento a qualquer tipo de mudança, é só o Lula falar e, claro, os outros ministros concordarem que aí sai e está tudo bem. Então, quem manda no Supremo são os próprios ministros? É um órgão verdadeiramente independente ou é um penduricalho, né, é um puxadinho, né, do Palácio do Planalto? Então, já começa por aí. Mas, de fato, o Toffoli foi colocado no Supremo Tribunal Federal não para defender a justiça com J maiúsculo, né? Justiça como conceito, a lei, o Estado democrático de direito, como eles gostam de falar. Toffoli foi colocado lá porque ele era advogado do PT, advogado-geral da União durante o governo Lula e estava lá somente para representar os interesses do PT e do Lula também. Por isso que quando o Toffoli votou a favor de várias decisões da Lava Jato, Lula pegou isso como uma afronta pessoal. E quando o Toffoli se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada, depois do começo do escândalo do Banco Master, Lula disse para ele: você pode usar essa ocasião para reescrever sua biografia, porque a biografia tem sido manchada por quando o Toffoli votou para condenar muitos dos corruptos ligados ao PT durante a Operação Lava Jato, porque o clima do país impunha esse tipo de comportamento. Ele seria massacrado pela opinião pública durante a Lava Jato se votasse para salvar os corruptos pegos com as mãos na marmelada. Mas lembramos que Toffoli livrou a Odebrecht, hoje Novo Honor, de uma multa de quase 10 bilhões de reais. Não era nem uma multa, era um acordo de leniência, ou seja, a empresa admitiu ter corrompido, disse: vou pagar para espiar a minha culpa, já que não pode prender uma empresa, só uma pessoa física. Então foi lá e anulou tudo isso. Na base do quê? Na base de um documento produzido pelo próprio Ministério da Justiça, que na época o secretário era ou então advogado da Odebrecht, Augusto de Arruda Botelho, que hoje é advogado de um dos diretores do Banco Master, que estava no jatinho junto com Toffoli quando ele foi para Lima assistir o jogo lá da final da Libertadores e poucas horas depois decidiu colocar sigilo absoluto no caso do Banco Master. Quantas coincidências, né? Ou no caso da JF, quando Toffoli também anulou uma multa, aliás, um acordo de leniência, outros 10 bilhões de reais mais ou menos, e adivinha só quem defendia a JF, dona da JBS, o escritório da qual era sócia a ex-esposa de Dias Toffoli, Roberta Rangel, que recebeu dinheiro também do Daniel Porcaro, aparentemente nesses documentos que a Polícia Federal, nessas mensagens que a Polícia Federal indicou no relatório, aparecia que o Toffoli, a família e a ex-esposa receberam um pagamento de 20 milhões de reais. Além de tudo, como é possível que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que ganha 30, 40, 45, depende do ano, o teto do salário do funcionalismo, consegue acumular um patrimônio de 26,5 milhões de reais apenas em imóveis. Um dos últimos imóveis foi comprado pela filha, que tem 25 anos, acabou de se formar em odontologia e vai lá e compra um imóvel de 2 milhões e meio de reais. Por que o Brasil não se escandaliza mais quando temos claramente uma acumulação patrimonial completamente incompatível com o salário de um ministro do Supremo? Vale no caso
caso também de Alexandre de Moraes, vale no caso também de Gilmar Mendes. Normalizamos algo que em qualquer país do mundo seria analisado com lupa e o ministro, no mínimo, seria chamado pelo Senado para se explicar. No Brasil, é normal que ministro do Supremo acumule um patrimônio absolutamente inexplicável e depois descobrimos que eles são, no livro, paga de banqueiros, de lobistas, entre outros. Se não eles, as esposas. Então, o ministro Toffoli, depois de tudo que aconteceu, não é inadequado em estar na relatoria do caso Master. Ele é absolutamente incompatível com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Em um país normal, ele já teria pedido para sair. No Japão, um caso desse já teria levado ao suicídio, ao harakiri, ou envolvido. No Brasil, está tudo normal sob o sol. Onde está o Senado Federal nesse momento?